paz do Senhor. Nós estamos mais uma vez diretamente da Assembleia de Deus, Manancial Ágape, uma igreja que cuida de você, para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Bíblica. Nós estamos hoje com a lição de número 11, que tem por título Atributos da Unidade da Fé: Humildade, Mansidão e Longanimidade. O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 4, verso 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A nossa verdade prática diz o seguinte: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Amém? Eu quero convidar você nesse momento para a gente fechar os nossos olhos e fazermos aquela oração que é de costume, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos ajude, a transmitir o conteúdo, e a você que está aí, que vai receber também a palavra de Deus no seu coração. Feche os seus olhos. Deus eterno e santo, nós rendemos graças e louvor ao teu nome, te bendizemos, Senhor, e te glorificamos pela tua misericórdia e pelo teu amor em nossas vidas. Obrigado por mais um dia de vida. E pedimos a Ti, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que nos ajude em mais uma aula. Ajuda o coração daquele que está precisando dessa palavra também, Senhor. Ser conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 4, do verso 1 ao 4, e Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao 12, que diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, do 9 ao 12 diz: Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, capazes, para participar da herança dos santos na luz. Amém? Como é de costume, eu peço a você que você compartilhe essa aula, compartilhe esse vídeo e que também tire as suas dúvidas, se assim você tiver, certo? Vamos para a nossa introdução. A introdução diz o seguinte: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Certo? O primeiro tópico diz o seguinte: para haver unidade é preciso humildade. Agora preste atenção. O que é que nós vamos estudar aqui hoje? O título fala da atributos da unidade da fé, e ele vai dar 3 virtudes, que faz parte lá do fruto do Espírito: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Tanto é que o tópico primeiro vai falar sobre humildade, o segundo, mansidão, e o terceiro, longanimidade. Então, veja só, nós vamos estudar hoje sobre essa unidade, e é interessante que Jesus, se você puder notar aí, Jesus em João, capítulo 17, verso 11, o próprio Jesus, ele fala acerca da importância da unidade. 17:11, João 17:11. Olha o que Jesus disse: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um,
olha só, unidade, para que sejam um, assim como nós somos. Então, Jesus aqui ele está mostrando, não é, a importância da unidade. Agora, preste atenção, para que haja unidade, é necessário existir humildade, mansidão e longanimidade, que a gente vai ver que longanimidade é paciência, certo? Então, para existir, certo? Para existir unidade, é necessário ter humildade, mansidão e longanimidade. Ou seja, para que eu e você, para que a gente viva dentro de uma comunidade ou de uma sociedade de forma harmônica, certo? Eu preciso dessas 3 virtudes. Seja essa comunidade ou sociedade cristã ou não. Pois sem essas 3 virtudes, o que é que reina? Sabe o que é que reina? A inveja, a contenda, as brigas, as discussões e as intrigas, certo? E as intrigas. Então, quando não tem essas 3 virtudes, não tem unidade, né? Aí o que é que existe? Briga, contenda, confusão, porque sempre vai existir aquele, né, que não tem o fruto do Espírito e vai ser dominado pelas coisas do mundo. É por isso que Provérbios, capítulo 26, versículo 20 e 21, diz assim, ó: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante ou maldizente, cessará a contenda. Como o carvão é para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Ou seja, para existir unidade é preciso ter humildade, mansidão e longanimidade. Se não existir isso aqui, o que é que vai reinar? Invejas, intrigas, contendas. Por quê? Porque sempre vai existir aquele que gosta de ver o circo pegar fogo, né? Gosta de botar lenha na fogueira para o negócio, né, ir de água abaixo, como diz o ditado popular. Então, o tópico primeiro, a gente vai falar sobre o modo digno do viver cristão, certo? Veja só, a conduta geral do crente é o destaque da seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Olha só, se eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou um dos membros do corpo de Cristo, né? E tive essa chamada, a minha conduta no dia a dia, as minhas atitudes têm que evidenciar isso. As pessoas têm que ver isso na minha vida. Olha só como isso é importante. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Ou seja, uma pessoa que não tem um bom relacionamento com os irmãos, automaticamente ele não tem um bom relacionamento com Deus. E automaticamente isso vai estar direto ligado ao meu comportamento e às minhas atitudes. Você percebe na hora, né? Já ouviu aquele ditado que quando chega uma pessoa assim, ou quando você chega num lugar, as pessoas dizem: rapaz, pelas suas atitudes eu penso que você é um cristão. Aí você diz: verdadeiramente, graças pela misericórdia de Deus, eu sou um cristão. Por quê? As nossas atitudes elas têm que evidenciar essa chamada que estamos em Cristo, certo? Então diz assim, nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais, ou seja, indispensáveis, né? A humildade, a mansidão e a longanimidade. Subtópico 2, vai falar um pouco de humildade, certo? Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, né? Povos pagãos. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próximo. De amor próprio, desculpa. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, né, ou esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, como diz lá em Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, né? Movida pela falsa, mas não movida pela falsa aparência, ou seja, aquela atitude de Cristo em lavar os pés dos apóstolos ali, aquilo foi verdadeiro, né? A gente vai falar aqui um pouco, porque hoje em dia existe aquela falsa humildade, né? Parece que é, mas não é.
e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Foi o que Cristo fez ao lavar os pés, né, dos apóstolos. Então vamos falar um pouco aqui de humildade, certo? Então veja só, como nós vimos aqui na lição, naquela época o conceito de humildade era uma pessoa fraca, uma pessoa sem caráter, uma pessoa sem amor próprio. Aí Cristo vem quebrando todos os obstáculos, todos os paradigmas, dogmas humanos, e mostra que para ser um servo, para ser um cristão, para ser um discípulo de Cristo, eu preciso ter humildade, né? A gente está tratando esse primeiro tópico aqui, então, de cara logo, o que é que nós aprendemos aqui? Se eu não sou humilde, se você não é humilde, nós precisamos rever os nossos conceitos como cristão, porque devemos trabalhar e aperfeiçoar essa virtude chamada humildade, porque ela faz parte do fruto do Espírito, não é? Então veja só, hoje quando nós falamos em uma pessoa humilde, o que é que vem na nossa mente? Uma pessoa que, né, tem dificuldade financeira, uma pessoa que não tem condições de se vestir bem, né? Uma pessoa que não tem uma boa educação, não é? O que vem na nossa mente é isso, só que humildade não tem nada a ver com isso, certo? Humildade não tem nada a ver com esses aspectos aqui que eu falei. Isso que eu falei é verdadeiramente estado de pobreza. Humildade, sabe o que é humildade? É uma das virtudes do fruto do Espírito, não é? Como diz aqui, logo, se eu não sou uma pessoa humilde, não é? Como eu já falei, nós precisamos rever os nossos conceitos como cristão. Então, o que é ser humilde? Primeiro, o que é ser humilde? Vamos lá. É reconhecer que sou totalmente dependente de Deus. Isso é o primeiro passo. Para eu reconhecer que uma pessoa é humilde, primeiro, eu tenho que reconhecer que eu sou totalmente dependente de Deus. Segundo passo, humildade é quando nós reconhecemos que precisamos da ajuda de alguém, ou seja, do nosso próximo. Ninguém é bom o suficiente para que viva só, para que faça tudo só. Nós sempre vamos precisar da mão do próximo, da ajuda do próximo. Então, isso é ser humilde, é quando eu reconheço que eu preciso de alguém. E nós estamos vivendo num século 21, onde pessoas são muito orgulhosas e arrogantes, que acham que não precisam mais de ninguém, né? Mas na realidade Cristo mostra que o verdadeiro espírito de humildade, quando habita na vida do crente, ele pode até ter, ele pode até ser alguma coisa, mas ele reconhece que sempre precisa da ajuda do próximo. Humildade é ter a capacidade de estender a mão para quem está precisando. Isso é ser humilde. Humildade é ter a capacidade de estender a mão para aquele que te feriu, para aquele que te magoou, para aquele que te perseguiu, para aquele que te caluniou e etc. Isso é ser humilde, né? Humildade é a capacidade de reconhecer outra coisa, que existem pessoas melhores do que mim, do que eu e você, em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, existem pessoas muito melhores do que eu na área pessoal, ou seja, como pessoa, como ser humano. Existem pessoas muito melhores do que eu. Isso é ser humilde. Ser humilde é reconhecer que existem pessoas na área familiar muito melhor do que eu. Por exemplo, existem homens, pais de famílias, que cumprem o seu papel de pai muito melhor do que eu. Isso é ser humilde, é você reconhecer isso na vida do outro, né? Ser humilde é ter a capacidade de reconhecer, por exemplo, na área profissional, que existe um profissional muito melhor do que você naquilo que você faz, né? Você pode até ser bom, estar à frente de muitas pessoas, mas reconhecer que existem muitas pessoas melhor do que eu, do que você, isso é humildade, né? Na área ministerial, por exemplo, ser humilde é eu reconhecer que tem pessoas que cantam mais do que eu, que pregam mais do que eu, que ensinam muito mais do que eu. Isso é um espírito de humildade. É isso que Jesus espera, não é? De mim e de você. E a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque quando eu não sou humilde, né? Quando eu não tenho essa virtude, existe um fator determinante que não é bom para as nossas vidas, que é chamado orgulho, arrogância, soberba, prepotência. E aí, Provérbios 29 e 23, na versão Nova Almeida e atualizada, diz o seguinte: o orgulho do ser humano o abaterá. Olha só, aquele que é orgulhoso vai ser abatido, né? Mas o humilde de espírito obterá a honra. Louvado seja Deus. Olha só, então,
é a humildade, né? Pelo que nós estamos lendo aqui em Provérbios, é a humildade que me ensina se eu quero viver em sociedade, né? E se eu quero viver em sociedade, eu preciso aprender a cumprir regras, princípios e mandamentos. E preste atenção, todas as vezes que regras, princípios e mandamentos são quebrados, desastres acontecem nas nossas vidas. E a pessoa humilde, ele consegue absorver tudo isso aqui. Outra coisa, a falta de humildade me leva a ser uma pessoa arrogante, orgulhosa, soberba e prepotente. E olha o que é que a Bíblia diz, né? Quando uma pessoa se torna dessa forma. 1 Pedro 5,5 diz assim, ó: semelhantemente vós jovens, e abre parênteses aqui, porque humildade tem que ter o pastor, tem que ter os obreiros, tem que ter as irmãs, tem que ter os irmãos e tem que ter o jovem, e isso tem que ser inserido no ensinamento nas nossas crianças. Elas precisam aprender a ser humildes, a reconhecer que tem crianças que são mais inteligentes do que outras, são melhores do que outras em certas áreas da nossa vida. Olha só, olha o que 1 Pedro 5,5 diz: semelhantemente vós jovens, olha só, sede sujeitos aos anciãos, submissos aos anciãos, ou seja, aos experientes, não é? E sede sujeito aos outros. Nós estamos vivendo numa época em que os jovens não querem mais ser submissos a ninguém. Olha só, sede sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você quer ter a graça de Deus na sua vida? Você quer ser cheio da graça de Deus na sua vida? Então aprenda a ser humilde. Aprenda a reconhecer que Deus é quem faz tudo por você. Aprenda a reconhecer que você precisa de alguém na sua vida. Você precisa ajudar, você precisa estender a mão. Você precisa reconhecer que tem pessoas melhores que você. Olha só, Provérbio 16:18. A soberba precede a ruína. Olha só, uma pessoa soberba, orgulhosa e arrogante está bem pertinho de cair. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, toda pessoa que é soberba, orgulhoso, orgulhosa, não demora muito, ele e ela cai, né? Acontece algo. Provérbios 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Ou seja, à frente da honra vai a humildade. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Que precisamos ser humildes, que precisamos reconhecer essas características que nós tratamos aqui. Olha o subtópico 2, a verdadeira humildade. O que fica claro no ensino de Jesus, né, e no ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição à arrogância e à soberba, o orgulho, né? 2 Coríntios 12:20. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Ou seja, a pessoa que é humilde, ela abre mão, né, muitas das vezes, de um direito dela para ver o bem da coletividade, né? Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Ou seja, a pessoa que é humilde, ela sempre está promovendo, né, o bem-estar, a comunhão entre os irmãos, né? Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente, certo? Então, nós vamos para o tópico 2, mas fechando aqui, vamos fazer um apanhado. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles, ou seja, de um para com os outros, né? É tão bom quando a gente chega perto de alguém, né? E muitas das vezes essa pessoa, vamos dizer assim, é uma pessoa formada, né? Por exemplo, é uma pessoa que já tem na área ministerial, ela já tem
feito alguns cursos, por exemplo, ele já fez teologia, ele é um bacharel, não é? E você chega perto dessa pessoa e muitas das vezes essa pessoa te pede um conselho, né? Muitas vezes essa pessoa para te escutar. Isso é que é ser humilde, né? Muitas das vezes o que a gente encontra é o contrário, pessoas arrogantes que acham que porque estudaram mais, conhecem mais, né? Moram num lugar melhor, têm uma condição financeira melhor, acham que pode passar por cima, humilhar, não. Então, ser humilde é ser isso aqui. Tópico 2. Falamos de humildade. Ele diz aqui agora, para viver em unidade, ou haver unidade, é preciso mansidão, não é? Então, veja só, mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. 1 Coríntios 4, 21, 2 Coríntios 10, 1. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22. A mansidão é um estado que deriva da humildade, certo? Veja só. O termo indica moderação nas ações, um bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação, né? A expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Ou seja, o termo indica moderação nas ações. Você lembra quando o salmista disse assim, eu na minha precipitação, porque aqui diz assim, o termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Então, ser manso é também não ser precipitado. O salmista disse assim, na minha precipitação eu disse, todos os homens são mentirosos. E a gente sabe que, literalmente como ele falou, não é assim. Existem pessoas, né, que andam na verdade, que falam a verdade, certo? Mas o que é ser manso? Ser manso é ser apaziguador de situações, de conflitos, de guerras, de contendas. É aquela pessoa que está vendo o fogo se acender e ela pega um balde de água fria e joga em cima desse fogo. Mas ser manso é também ser justo. É ser justo. Ser manso, preste atenção, tire a ideia da cabeça de que ser manso é aquela pessoa que fica num canto, cabisbaixo, que não fala nada. Não. Ser manso é ser justo, é você ver a injustiça ser praticada contra alguém ou contra você mesmo e você se manifestar, certo? De uma forma coerente, de uma forma educada, mas ser manso é isso. Ser manso é ver também a coisa errada e questionar, indagar, perguntar por que é que está acontecendo assim. Isso é ser manso, né? Essa ideia que se tem lá do passado, de que uma pessoa para ser manso, ela tem que ficar, a maioria das vezes, calada, não pode dar opinião, não pode dizer nada. Não, isso ficou conhecido, na verdade, desculpe até a expressão, mas isso é besta. Porque se você tem direitos, né, se tem deveres, também tem direitos. E o manso, ele consegue reivindicar os seus direitos, certo? Então, ser manso é ser aquela pessoa que não toma decisões precipitadas, é ser aquela pessoa que não gosta de estar envolvido em contendas, ele evita. Né? E aqui deixa eu abrir um parênteses, né? Eu estou dizendo a você que você em alguma área da sua vida, em algum momento, você não vai ter um atrito com alguém, não pode discutir com alguém. O que isso não pode passar a ser na sua vida é no seu cotidiano. Isso não pode passar a ser normal. Então, ser manso é ser essa pessoa apaziguador, que não gosta de estar envolvido em confusões, mas que também luta pela justiça, não se cala diante das coisas erradas. Isso é ser uma pessoa mansa, certo? No subtópico 2 ele vai dar 2 exemplos aqui, né, de mansidão. Moisés e Jesus Cristo. Cristo é um exemplo, né, acima de tudo e de todos. Né? Cristo deixou o exemplo, porque já pensou, quando ele lava os pés ali dos apóstolos, ele estava lavando os pés daquele que iria o negar e daquele que iria trair. Embora todos os demais fizeram também a mesma coisa. Né? Quando Cristo pega o pão lá da ceia, parte, a quem é que ele vai entregar? A Judas, aquele que iria traí-lo, não é? E quando Judas chega, olha só, isso é ser manso. É você saber que a pessoa está tramando mal contra você e você conseguir administrar a situação com verdade, tá? Porque existe uma falsa humildade, mas também existe uma falsa, né, mansidão, né? Tem gente que na frente de uma pessoa é uma coisa, né?
mas na frente de outras é outra coisa, né? Então veja só, quando Judas chega para entregar Jesus, e o pacto foi que ele beijaria o rosto daquele, né, que ele iria entregar, quando ele beija o rosto de Cristo, Cristo diz assim: amigo, por que você fez isso? Tá entendendo? Ele está vendo ali a pessoa que veio entregá-lo, né? E como um pacto de demonstração de quem seria o cara que ia ser preso, era o beijo no rosto. Cristo está ali sabendo de tudo isso, mas ele se porta de maneira mansa, tranquila, certo? Né? Se for no tempo de hoje, na vida de alguns de nós, misericórdia. O barraco quebrava, certo? Mas vamos lá. Aí diz assim: assim a verdadeira mansidão, como demonstra aqui na vida de Cristo e na vida de Moisés, apesar de que as pessoas dizem: mas Moisés, você disse que Moisés era manso, mas Moisés matou uma pessoa lá. Presta atenção, existe o divisor de águas na vida de Moisés, antes da sarça e depois da sarça, certo? Ele teve um encontro verdadeiro com Deus, foi ali na sarça, né? E daí em diante, você vai ver que a vida dele foi transformada, certo? O 3 diz assim: a verdadeira mansidão, certo? A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, certo? Elas não desistem, certo? Elas são mansas, tranquilas, elas conseguem superar e suportar isso aí, né? Perseguições, né? Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam em emitir juízo, né? Olha só, você passa lá, de repente eu passo, vejo um irmão lá no bar, eu não posso, se eu sou manso, eu não posso ir, teu irmão está tomando uma cachaçinha, não. Isso é emitir juízo, né, precipitado. Isso não é a característica de quem é manso, certo? Então, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos, né, mágoas, rancores, certo? Essa virtude não significa fraqueza, olha aí, ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Quer saber se uma pessoa é mansa? É na hora de crise, é na hora de conflitos, ela consegue manter o seu estado emocional. É bem verdade que existem situações que a gente, não é, tem que dar uma batida de frente, tem que contrariar mesmo. Volto a dizer, isso não pode ser o nosso cotidiano, certo? Então veja só, assim mansidão trata da submissão do homem para com Deus e para com a sua palavra. Olha só, Tiago 1:21. Olha o que é que diz, Tiago 1:21. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Olha só, então até para mim receber essa palavra que está sendo plantada e implantada no meu coração, eu preciso de mansidão. Você já prestou atenção que tem pessoas que você vai pregar o evangelho e não quero ouvir. Então pronto, para receber essa palavra que é poderosa para nos salvar, é preciso existir mansidão, certo? É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Subtópico 4. Mansidão pressupõe conciliação. Olha só, o comportamento conciliador, né, de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Tá vendo? Então, quem é manso tem um comportamento conciliador, não é? E Jesus, em Lucas 11:23, Jesus disse assim: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, o camarada que tem essa característica, essa virtude de mansidão, ele consegue conciliar e não espalhar as pessoas, o povo, certo? E a outra referência que está aqui é 1 Pedro 2:23, que diz: pois ele, quando insultado, né, se referindo a Cristo, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, quando se entregava àquele que julga retamente, certo? Então o manso é aquele que espera a resposta e a providência, o agir de Deus. O manso transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude de mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Olha só, se todos nós, como cristãos que somos, né, trabalhasse mais essa virtude,
espírito conflituoso, de contenda, de guerra, desapareceria de dentro das igrejas. Em lugar de sentimento faccioso, olha só que termo forte. Em lugar de sentimento faccioso, já ouviu falar de facções? Né? Eles apresentariam um espírito manso e conciliador, ou seja, aquele que está para apaziguar e ajuntar. Certo? Tópico 3, para a gente encerrar. Para haver unidade, é preciso humildade, mansidão, mas é preciso também de longanimidade para o exercício do perdão. Ou seja, eu só consigo perdoar se eu exercitar a longanimidade, a paciência. Porque já pensou? Você perdoar uma pessoa que só quer ver a tua queda, que só quer ver o teu fracasso? Então é preciso paciência para o exercício do perdão. E isso aqui tem que ser real nas nossas vidas, tá? Isso aqui não é só uma literatura não, que foi escrita. Isso aqui tem que ser aplicado, isso aqui a gente tem que viver isso aqui, certo? O diabo não tem medo do que a gente prega, o diabo tem medo do que a gente vive. Aprenda isso. Então vamos lá. Longanimidade, né? Paciência, um fruto do Espírito. Paciência tem um sentido de... longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância, constância, né? Tá aí as referências, 1 Pedro 3,20, 2 Pedro 3,9, Colossenses capítulo 3, verso 12 e 13, né? É mais um dos aspectos do fruto do Espírito, certo? É mais um dos aspectos do fruto do Espírito, né? E diz assim, desenvolvido no crente. Presta atenção, essa palavra longanimidade, ela é a junção de duas palavras gregas, macro e tumia. Macrotumia, né? O que é que significa isso? Pessoas que possuem a virtude de ser tardio em irar-se, né? É aquela pessoa que você vai catucando, vai mexendo, vai tentando roubar a paz dele, a paz dela, e ela é muito paciente. Quando ela vem se irar, meu amigo, é porque o negócio extrapolou, certo? Então, o que é uma pessoa longânima? Uma pessoa que possui a virtude de ser tardio em irar-se, não é? E a gente tem que exercitar essa virtude, desenvolver. Por quê? Porque senão a gente não cumpre o que está lá em Romanos capítulo 12, verso 21. Diz assim, não se deixe dominar pelo mal, mas vence o mal com o bem. Uma pessoa que não tem essa virtude de ser longânimo, de ser paciente, quando alguém faz um mal a ela, ela revida. Automaticamente. Por quê? Porque ela não é longânima, ela não tem paciência. E deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Deus, o próprio Deus, é um exemplo de ser longânimo, de ser paciente, né? Onde é que a gente vai ver isso? 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Olha o que é que diz. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que para alguns há tempo tardia, mas é longânimo. Ou seja, Deus é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender. Paulo escrevendo aos Colossenses, é o que Paulo disse em Colossenses capítulo 3, verso 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, paciência. Olha o que Provérbios 16, 32, na versão Nova Almeida e atualizada diz. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. E o que domina o seu próprio espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Então você ser paciente, né? Você ser tardio em irar-se, é melhor você ser essa pessoa do que ser aquele que vai em frente e conquista a cidade a pulso e a ferro, tá entendendo? Por isso que em Romanos 12, 12, Paulo diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Certo? Agora, quer aprender uma coisa aqui? Nós não temos que desenvolver a longanimidade, a paciência? Tem, mas preste atenção. Paciência você só vai adquirir em horas de conflitos, em momentos de crise, em momentos de tribulação. Ninguém pode testar a sua paciência quando tudo está em paz, quando tudo está tranquilo. Assim é bom demais. Então, como é que eu exercito a minha paciência?
quando vem os conflitos, quando vem as calúnias, quando vem as tribulações. Mas quer um conselho? A Bíblia diz que onde não há conselho, fracassam os projetos. E na reunião de conselheiros há bom êxito. Quer um conselho? Nunca peça a Deus paciência, porque a paciência já é uma virtude do fruto do Espírito. Se você tem um fruto do Espírito, automaticamente essa paciência já vai estar contigo. O que você precisa desenvolver. Então, nunca peça paciência a Deus. Por quê? Paciência só vem com luta, com tribulação. Você sabe o que você tem que pedir? É sabedoria. Certo? Aí você, pedindo sabedoria a Deus, quando vier a luta, quando vier a tribulação, os conflitos, Deus vai lhe dar sabedoria para você conseguir, com paciência, enfrentar a luta, enfrentar a tribulação, enfrentar conflitos, enfrentar crises e sair, sã e salvo, certo? Então diz assim, em termos gerais, essa virtude significa tolerar, olha só, pacientemente a má conduta dos outros. Já pensou? Você vê o camarada fazendo as coisas erradas ali, não é? E você não pode ser estourado, você tem que ter paciência para no momento certo, de posse da palavra, poder repreender aquela pessoa, poder dar um conselho, olha só. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, não é? Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são um lado prático da paciência, né? Porque falar é muito bom, viver é que são elas, né? Olha só, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se, né? Salmo 86:15 e Naum, capítulo 1, verso 3. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, né? Se você não conseguir amar, você não vai conseguir ter paciência com aquela pessoa, certo? E assim, que é o princípio basilar, ou seja, é a base de todas as ações do crente salvo por Cristo. O subtópico 2, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com muitas situações de hostilidade, né? Um exemplo aqui, Atos 14:22. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor, tá? A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, né, no meio cristão, como as provocações alheias e atitudes carnais, certo? Isso não é uma regra, mas isso existe no nosso meio, né? Isso tem que existir para que as nossas virtudes sejam aí provadas e testadas, né? Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar, né, por meio da prática do amor. Então, para que você desenvolva o fruto da longanimidade, né, a paciência, vai ser em momentos conflituosos. Mas você só vai conseguir ser paciente se você olhar para aquela pessoa com um olhar de amor, né? Se você é uma pessoa que guarda mágoa, ressentimento facilmente, então você tem que pedir a Deus, através do Espírito Santo, para que Ele trabalhe isso na sua vida. Porque sem o amor, né, é a base de todas essas virtudes. Se você ler Gálatas 5:22, está lá o fruto do Espírito com 9 virtudes. Mas você sabe qual é a primeira virtude? O amor. Por quê? Porque o amor é a base para todas as outras. Você não consegue ser longânimo sem amor. Você não consegue ser manso sem amor. Você não consegue ser uma pessoa humilde sem amor. Tudo depende, a base é o amor, certo? Inclusive, o último subtópico diz assim: o perdão como premissa do amor, ou seja, como base do amor. Diz assim: o amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito, porque é o primeiro, é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, certo? E diz assim: desse modo a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando-os ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado, certo? Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Então, se o amor é a base para tudo isso aqui que a gente falou, ele termina aqui falando sobre o perdão, né? Que o amor, essa questão do perdão, é uma virtude altruísta. Ou seja, o que é ser uma pessoa altruísta? É ser uma pessoa que, antes de pensar em si mesmo, ele pensa no próximo. Então, né, foi o que Salomão, quando Deus aparece
e disse a Salomão, até foi comentado, né, no culto de doutrina pelo nosso pastor, Salomão podia ter pedido ser rico, ser famoso, a morte dos inimigos. Não, ele pediu sabedoria para julgar ao povo, certo? Então ele pensou primeiro no próximo do que nele mesmo. Então isso é ser altruísta. Mas acerca do perdão, eu quero lembrar você o que está aqui na lição em Mateus 7,12, que diz assim, ó: assim como quereis que os homens vos façam, façais vós também. Então preste atenção nisso aqui, que a gente está encerrando isso aqui é muito profundo, isso aqui. Só isso aqui já dava uma aula, só esse último subtópico já dava uma aula, certo? Então, o que é que acontece hoje? As pessoas querem ser amadas, mas não querem amar os outros. As pessoas querem ser compreendidas, mas não compreendem ninguém. As pessoas hoje em dia, elas querem ser ajudadas, mas não querem ajudar ninguém. As pessoas hoje querem que as outras estendam a mão para ela, mas ela não quer estender a mão para ninguém. Ou seja, eu gosto de ser perdoado, mas eu não perdoo ninguém. E isso está errado. É por isso que existe tanto conflito no nosso meio. É por isso que existe tanta divergência de opinião no nosso meio, porque o que a gente quer para a gente não faz para os outros, certo? E eu quero lembrar outra coisa acerca do perdão. Perdoar é não relembrar. Se você perdoou, você até lembra, mas você não relembra. Por quê? Porque quando você relembra, você passa em rosto. E quem perdoou, perdoou, meu irmão. Não passa em rosto mais não. Ah, mas você fez aquilo e eu lhe perdoei. Não, esqueça. Então isso não foi perdão. Isso foi um falso perdão, né? Quando você perdoa, perdoa. Você lembra do que a pessoa fez, mas não passa em rosto. Isso é perdão. E outra coisa, nós não somos o que dizemos, nós somos o que fazemos, né? Se eu sou um discípulo de Cristo e Jesus está me dizendo que eu preciso aprender a perdoar, eu tenho que viver isso aqui. Não é só ministrar que temos que perdoar, não. Nós temos que viver isso aqui na prática, no nosso dia a dia, certo? Então, Colossenses capítulo 3, verso 13, olha só o que Paulo escreveu: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, nos perdoou, assim fazei vós também, não é? Em Mateus 6, 14 e 15, olha só o que Jesus disse: porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós, né? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se eu não perdoo aquela pessoa, se eu não perdoo o meu próximo, Deus não me perdoa, meu irmão. Não viva, olha, preste atenção, não adianta passar uma vida inteira dentro da igreja, guardando mágoa, guardando ressentimento. Ah, não perdoo, foi ele que errou comigo, foi ela que errou comigo. Meu irmão, largue de besteira, você está indo de encontro à palavra, você está indo contra os princípios bíblicos. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, o Espírito Santo nos ajuda, está dizendo que é para a gente perdoar, mesmo que aquela pessoa tenha errado com você, vai lá, pede perdão, rapaz. Larga esse orgulho, larga essa soberba. É isso que tem atrapalhado as nossas vidas. É isso que tem impedido o agir de Deus na nossa vida, essa falta de perdão. E o pastor falava quinta-feira no culto de doutrina que uma das coisas que ele encontrou mais dificuldade na vida das pessoas que ele observou nessa caminhada como líder pastoral foi a dificuldade em liberar perdão para as pessoas, né? Louvado seja Deus. Olha o que Mateus capítulo 6, verso 12 diz. Né? Na oração do Pai Nosso, ó, e perdoa-nos as nossas dívidas. Olha só, assim como nós perdoamos nossos devedores. Pergunta, será que nós temos perdoado mesmo os nossos devedores? Porque fazer essa oração do Pai Nosso é muito linda, é muito bonita, não é? Ah, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Mas vem cá, será que nós temos perdoado mesmo os nossos devedores? Não é? Será que nós temos perdoado mesmo? Então, se a gente não está vivendo isso aqui, entendeu? Está na hora da gente começar a pedir a ajuda do Espírito Santo e praticar isso aqui, meu irmão. Olha só aqui Marcos capítulo 11,
verso 25 e 26, na nova versão, né, Almeida atualizada. E quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, olha só, perdoe para que o Pai de vocês que está no céu perdoe a ofensa de vocês também. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está no céu não perdoará as ofensas de vocês. Se eu não consigo perdoar, não adianta tomar Santa Ceia, não adianta agendar para estar no culto de domingo, não adianta ser músico, não adianta ser obreiro, não adianta ser pastor, não adianta ser dirigente do departamento de senhora, não adianta ser líder do conjunto de varões. Em igrejas que tem coral, não adianta ser a regente do coral, não adianta ser o diretor de missões, não adianta nada, certo? Não adianta nada. Eu não posso carregar isso a vida inteira comigo. Aprenda a liberar perdão. Outra coisa, não adianta. Quer ver? Vamos ler? Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, você pode trazer um caminhão de dinheiro de oferta. Está aqui. Portanto, se trouxeres a tua oferta perante o altar e te lembrares que o teu irmão é que tem algo contra ti, não é você contra ele, não é? Deixa ali diante do altar a tua oferta, volta, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois apresenta a tua oferta. Por que Jesus falou isso aqui? Porque antes de Deus receber a oferta, ele recebe o ofertante. Então a tua oferta, quando tu traz e o teu coração é aquele coração que não libera perdão, aquela oferta não tem valor espiritual nenhum para ti no reino de Deus. Não é? O nosso pastor falava no culto de doutrina, que nessa caminhada, ele à frente do ministério como pastor, o que ele percebeu foi uma falta de liberação de perdão nas pessoas. E isso muitas vezes atrapalha a nossa vida, meu irmão. Olha só, 1 Pedro 1,22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade e à palavra. E Mateus 7,2 diz, assim como querer que os homens vos façam, façais vós também. Ou seja, quer ser perdoado? Aprenda a perdoar. Para o amor fraternal, não fingido. Ou seja, o perdão não pode ser só de boca não. Tem que ir lá no coração e arrancar toda a mágoa. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Louvado seja Deus. Entendeu isso aqui sobre o perdão? Isso aqui, como eu disse, isso é muito profundo. Daria só uma aula sobre isso aqui. Porque... preste atenção nisso aqui, vida cristã tem que se viver na prática. Não adianta botar um paletó, sair por aí pregando, ensinando e não viver, não adianta. É melhor que tu fique no banco da igreja, preparado, Deus vai te levantar e vai levar tu por aí para sair ministrando a palavra. Não adianta botar um vestidão, um blazer e sair por aí cantando e não conseguir liberar perdão. Né? E Jesus foi bem enfático. Quando você trouxer a sua oferta e se você se lembrar que é o seu irmão que tem algo contra você, deixa a ofertinha lá, deixa lá, volta e se reconcilie com ele, aí você vem e traz sua oferta, né? Lembra de Caim e Abel? Todos dois trouxeram o melhor que tinha, né? Um de uma profissão, outro de outro, né? E a Bíblia diz que Deus olhou para Abel e para a sua oferta, e olhou para Caim e para a sua oferta. Voltando, antes de eu receber a oferta, Deus recebe o ofertante. E veja, Deus consegue sondar o coração. Então não adianta trazer um caminhão de dinheiro, né? Não adianta trazer o maior dízimo do mundo e o coração não liberar perdão. Conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos de algumas virtudes que são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade. A mansidão, que gere, administra os conflitos. E a paciência, que suporta o erro dos outros. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões, brigas, contendas desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Certo? Encerramos aqui e mais uma vez eu digo a você, compartilhe essa aula, compartilhe esse vídeo. Se ficou com dúvida, entra lá no meu privado e sana as tuas dúvidas. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula em nome de Jesus.